Pronto, pessoal. A partir de agora, então, a aula está sendo gravada. Hoje é dia 4 de maio de 2021. É uma terça-feira à noite, né? A aula de cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis, ok? Então, vamos lá. Vou só abrir aqui a lousa, né? Vamos aí aos nossos trabalhos. Então, hoje, pessoal, nossa ideia é começar o assunto de integrais duplas, né? Então, eu devo definir aí o que é a integral dupla com vocês e, na sequência, ensinar a resolver um exercício de integral dupla, né? Os exercícios de integrais duplas, algebricamente, tá? Então, nós vamos fazer de maneira algébrica. E, na sequência, eu tenho uma lista de exercícios para vocês treinarem, né? Para fazerem os exercícios, ok? Então, vamos lá, tá? Eu vou utilizar, para poder falar sobre integrais duplas, a lousa, né? Então, deixa eu colocar a lousa aqui para compartilhar na tela com vocês. Mas antes, deixa eu só deixar aberto aqui também o material de apoio lá em PDF, né? Nosso material lá que é aquela apostila de cálculo diferencial e integral de duas, né, variáveis, o assunto está lá dentro. Então, deixa eu só abrir aqui, tá? E vou falar, inclusive, qual é a página que nós estamos agora, que eu vou seguir lá o roteiro daquele material, tá? Deixa eu só abrir aqui. Pronto, achei aqui. Ó, o material, ou seja, o conteúdo, integrais duplas, ele está lá na página 73, tá? Então, para quem quiser olhar depois aí o assunto no material, é na página 73, ok? Então, vamos lá, vamos falar de integrais duplas. Vou compartilhar a lousa, então está aqui a lousa, ok? O assunto será integrais duplas, apesar que ainda acho que a turma não é muito grande, mas devem entrar alguns alunos durante a aula, né? Mas vamos lá, não vamos perder tempo. Então, assunto, integrais duplas. Tá? Então, aqui, integrais duplas. Ok? Então, vamos definir. Bom, integrais duplas é um trabalho que nós vamos realizar, um estudo, né? Sobre função de duas variáveis, né? Então, para que serve integral dupla? A integral dupla, ela serve para trabalhar com função de duas variáveis e calcular, para as funções de duas variáveis, volume, né? Então, quando a gente fala de função de duas variáveis, nós estamos falando aí de sólidos, né? É a maneira que a gente enxerga o mundo. A gente enxerga o mundo em 3D. Então, são sólidos, né? São objetos. E, para definir um objeto, nós utilizamos função de duas variáveis. E, para fazer cálculos sobre medidas referentes a esses sólidos, nós utilizamos integrais duplas. Então, integrais duplas dá para calcular o maciço, né, do sólido, do que ele é constituído, né? Ou seja, volume, né? E também dá para calcular a área de superfície. Então, qual é a área que contempla a superfície de um objeto, né? Isso é importante, né? Digamos que você queira pintar um objeto. Quantos metros quadrados você tem aí para poder comprar aí de tinta para pintar um objeto, por exemplo? É uma questão que você resolve quando você simplesmente calcula a área, né? A área de revestimento, a área de superfície. E isso é feito com esse conteúdo aqui, integrais duplas. Inclusive para formar o objeto, né? Por quê? Porque quando a gente fala de função de duas variáveis, ele dá a ideia do 3D, né? Já falei sobre isso. A ideia do tridimensional. Só que
quando você tem uma função, e nós trabalhamos até agora com análise dessa função, do domínio dela, né, da maneira mais ampla. Ou seja, você tem uma função qualquer, o que é que serve para o x e o y para fazer contas, né? E aí a consequência é que você tem um resultado que é o z, que é a altura. Então, quando a gente joga uma função de duas variáveis e faz a análise, nós, na verdade, estamos achando aí um maciço muito grande, né? Onde aquela f é o z, é a altura, né? Como se fosse a superfície daquele objeto, né? Mas o objeto em si, o corpo dele, é infinito em todas as direções, para a grande maioria das funções que nós temos visto, né? Lembra que o domínio é todos os reais, né? Algumas exceções aí que tem buracos. Então, pense o seguinte, quando a gente fala de um maciço, ó, nós estamos falando aqui de um ambiente 3D, ó. Isso aqui é um ambiente tridimensional. É a ideia do diedro, né? Ó, o eixo do X e do Y aqui, eles formam a ideia do chão, né? É como se tivesse um assoalho aqui, um chão aqui, uma plataforma. E aqui a altura. Se você olhar para o canto da sua sala onde você está, ou do seu quarto, é aquele canto lá do quarto, da parede, né? Onde você tem o encontro dos rodapés com batente, né? Com aquela esquina lá. Então, você pensa que isso aqui traz a ideia de um ambiente tridimensional, né? Ó, se você for pensar bem, isso aqui, ó, é como se fossem paredes, né? Ó, a parede aqui, uma outra parede bem aqui, né? Ó, e aqui embaixo, ó, o chão, né? O chão. Opa, deixa eu tirar isso aí, senão depois fica ruim de apagar esse círculo aí. Pronto. E aqui embaixo, ó, você tem o chão. Ó, olhando aqui, isso aqui é uma sala, né? Então, o nosso espaço cartesiano aqui representa justamente um ambiente, ok? Tá. Então, quando a gente tem uma função, ela vai nos dar uma forma geométrica dentro desse ambiente. Pensando que o domínio é todos reais, então é como se tivesse aqui um grande maciço, é como se tivesse um enorme bolo aqui, né? Um bolo, por exemplo, um bolo de aniversário, um bolo de casamento, infinitamente grande, né? Ele tem uma determinada altura, mas ele é infinitamente grande. Mas a partir de um bolo, por exemplo, o maior que ele seja, você consegue cortar um pedaço, né? Como é que você corta um pedaço de um bolo, por exemplo, maciço de um bolo enorme? Você faz cortes, né? Primeiro você corta, faz 2 cortes de frente, um do lado do outro, e depois você faz um corte no fundo e retira uma fatia, né, lapidada. É o que nós vamos fazer aqui nas integrais duplas. Então, nós vamos determinar um corte. Eu vou ter uma coordenada aqui para y, que eu vou chamar de, por exemplo, um intervalo aqui que eu vou chamar de A, e um outro aqui que eu vou chamar de B, ok? Vou colocar do ladinho, fica melhor. É como um plano cartesiano. Na verdade, não é um plano cartesiano, Marino, chama espaço cartesiano, né? Mas é a ideia, tridimensional. É que o plano, ele é bidimensional, né? E o espaço, que é o que eu acabei de desenhar, ele é tridimensional, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu prosseguir o desenho, que vai ficar bem claro, ó. Aqui, ó, eu vou fazer 2 cortes. Então, vou fazer um corte aqui e outro corte aqui, né? Então, eu vou ter aqui cortes nas coordenadas A e B do Y, e para o nosso X, C e D. Então, pensa que eu vou fazer um corte assim. Então, como é que é feito? É assim, pessoal. Aqui. Agora eu vou pegar minha régua e vou fazer um corte. Então, pensa que você tem um maciço muito grande aqui. Opa! Aqui. Deixa eu colocar aqui vou fazer 2 cortes aqui. Eu venho aqui e faço um corte aqui, né? Paralelo ao eixo do X, passando lá por A e B, né? Ó, aqui. Aqui. Então, primeiro em A.
depois em B. Aqui, depois em B. Faço a mesma coisa agora para o eixo do X. Faço o corte aqui do eixo do X. Deixa eu girar minha régua, porque às vezes esse programinha ele é lento. E ele fica, às vezes, travando. Aí ele fica travando, não, fica devagar, né? Então ele acaba indo em câmera lenta. Mas ele vai. Eu gosto desse programinha, né? Então tá aqui. Aí, aqui, eu faço um corte também aqui nessa posição. Aqui. Faço outro aqui embaixo. Então, a partir dessa região que eu acabei de encontrar aqui, ó, vou tirar a régua fora, né? Eu encontrei foi uma região aqui, ó. Uma região exatamente quadradinha aqui, né? Ó. Aqui, né? Tem uma região aqui, que é o chão, né? Deixa eu tirar isso aqui, que dá a impressão que está saltando. Né? Agora, eu vou colocar as alturas, né? Vou colocar aí as alturas. $90, né? Ó, 90 graus. Então, a partir de cada uma daqueles encontros ali, né? Eu faço aqui isso. Aqui. Faço outro aqui. Faço mais um aqui. Pronto, tirar a régua fora. Pontos em Z. O ponto em Z, o Jefferson, ele é consequência, né? A partir do momento que você substitui o X e o Y por coordenadas, dá um resultado que é o Z, que seria justamente os pontos do Z, né? Então, o Z, ele é consequência, tá? Deixa eu terminar o desenho, que vai ficar bem tranquilo para vocês pegarem, ó. Aí, daqui em cima, dá para juntar isso, ó. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, né? Isso aqui é como se fosse uma cobertura, né? Uma redinha que está lá em cima. Pronto, aqui uma redinha aqui em cima. E lá embaixo eu tenho um chão, né? Pintar também o chão, tá aqui. Pronto, tá aqui o chão. Então, pensa assim, quando eu defino uma função de duas variáveis, o que acontece? Existe aqui, nesse espaço cartesiano, um grande maciço, enorme. Ele é infinito em todas as direções. Então, ele é enorme. É como se fosse um grande bolo, tá? Em cima de uma mesa. Tá aqui a superfície dele. Ela pode ser plana ou pode ser irregular, como é o caso aqui, né? Geralmente, ela é irregular. É como se fosse um relevo topográfico, né? Com elevações, profundidades, né? Tá aqui, mas isso aqui é a cobertura. Lá embaixo, você tem a base do objeto que está no chão, né? Que é a base dele, é o chão. Então, pensa numa fatia de um bolo. Se você tiver um grande maciço aqui, por exemplo, como é um bolo, quando você quer uma fatia, apenas um pedaço, o que é que você faz? Você pega a sua faca e corta, faz 2 cortes assim, de maneira que vertical ao eixo do Y. Então, de frente, você faz esses 2 cortes. Depois, a mesma coisa. Você corta aqui paralela ao eixo do Y 2 vezes. Nesses intervalos, percebam que você está cortando nesses 2 intervalos. No Y, no intervalo A e B, né? Menor é o A, o maior é o B. Estou usando letras porque para deixar genérico, mas aqui seriam números, né? E aqui no eixo do X a mesma coisa. Estou fazendo um corte aqui no C e outro no D. Um pouco antes no C e depois no D. Na hora que eu faço esse retalho aqui, o que sai aqui? Sai esse bloco, tá? Na hora que eu retiro esse pedaço do grande maciço, sai este bloco aqui, essa peça.
Então, pessoal, é assim que a gente trabalha com o objeto. Porque se você, e esse objeto, a altura, está aqui em cima. Ó. Deixa eu terminar aqui. Ó. A altura é uma f de xy. Lembrando que a f é o z, não é? Lembra do z? O z é o resultado da conta. Então, esse teto aqui é a consequência quando eu trabalhei com esses valores lá embaixo na base. Primeiro é a base. Ó, domínio do x, domínio do y. Eu não estou usando todo o domínio do x e não estou utilizando todo o domínio para o y. Eu estou travando os intervalos que eu vou calcular na função f. Então, quando eu travo os intervalos e não uso o infinito, que é os todos reais, né? Eu estou, na verdade, tirando um pedaço, uma peça. Ó, perceba, isso aqui é um bloco, é uma peça, né? Tem os cortes retos aqui do lado, ó. Então saiu esse, como se fosse sei lá, uma torre aqui, né? E a altura aqui, que é o teto, aqui, que é a cobertura, depende das características da função f, né? Então, daqui eu consigo tirar. Então, perceberam como é que a gente trabalha para conseguir montar uma peça? A gente pega um grande maciço, né, de qualquer que seja o material, e aí a gente faz igual um escultor, né? A gente faz cortes laterais. Quais cortes laterais? Com valores de medida pré-determinados. Então, é assim, digamos que você seja da indústria metalúrgica. Se você quer construir uma peça aí para um carro, uma peça qualquer, você pega um grande bloco em aço e recorta as laterais. Sai essa torre. Tem, exatamente é isso que nós vamos ver, Jefferson. Como é que você tira um objeto cilindro aqui? A gente determina que essa função, ela seja uma função que dê circunferência, né? Lembra da circunferência? Aquela função do tipo x² mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado? Então, no caso, z ao quadrado. A gente consegue fazer recortes cilíndricos. Esse exemplo está com corte reto, né? Isso, porque se você tem a f, e a f ela tem uma característica de ser uma função circular, na hora que você vai trabalhando os valores do x e do y, o resultado do teto em cima e do corpo, eles já vão saindo aí na relação cilíndrica, né? Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de objeto. Consegue trabalhar com laterais curvas? Conseguimos trabalhar com laterais curvas. A lateral não precisa ser reta igual essa daqui. Como é que eu faço para conseguir uma lateral curva? Eu, ao invés de usar números aqui no intervalo do x e do y, eu uso, na verdade, são curvas, funções parábolas, eu uso funções senoides, uso mais diversos tipos de função para poder lapidar as laterais. Então, hoje em dia é feito tudo por computador. O computador faz os cortes das peças e tudo mais, né? Ora, como é que ele faz? Ele tem dentro do programa, né, no algoritmo, inserido o quê? Uma função f que me dá um maciço. Quando ele quer um determinado tipo de peça, o que ele faz? Ele programa a máquina para fazer os cortes nos intervalos que ele precisa. E aí saem as medidas. Esses intervalos serão as medidas. Ok? Então, na teoria, seria isso. E como é que eu calculo, consigo trabalhar os cálculos aqui em cima disso? Através de integrais. Por que integrais? Porque integrais, pessoal, ele me dá aí o cálculo de volume e de área de superfície, né? É aquela ideia do limite de infinitos cortes na peça, né? Que vai me dar isso daí. Então, para fazer o cálculo, são fórmulas calculadas a partir de integrais duplas. Como assim? São integrais duplas. Aonde? Eu vou calcular a integral de quem? Da função f. f de x, y. Tá. Mas se ela é dupla, por que ela é dupla? Porque é uma integral para o x e uma integral para o y. Então, eu tenho que criar aqui uma ordem de integração. Por exemplo, eu posso começar a trabalhar com a variável x. Então,
dx. E o resultado eu calculo dy, tá? Então, é uma integral para o x e uma integral para o y. Eu posso começar, por exemplo, calculando em x. Beleza. Qual é o intervalo que eu vou trabalhar em x? Ora, é justamente o intervalo que você tem para x. No caso aqui, C e D. Né? Ó, percebam que o intervalo do cálculo por x está aqui. Eu vou trabalhar com a integral definida. Né? Então, eu integro a função e calculo o resultado para esse intervalo em x. Depois, o resultado eu faço de fora, usando o intervalo do y. Está aqui, pessoal. Isso aqui é a fórmula para calcular a área e volume, né? A área de superfície e volume de objetos tridimensionais. Eu utilizo a integral. Tá? Tá aqui, né? Eu posso mudar a sequência? Pode. Você não precisa começar em x. Você pode, por exemplo, começar o cálculo em y. Assim, ó. Integral dupla da nossa função f, né? A nossa função f de quem? Ao invés de começar em x, você começa em y. E depois o resultado você faz em x, tá? Você inverte. Mas lembrando que, se você inverter a ordem, você tem que colocar de forma correta os intervalos. Qual é o intervalo em y? É A e B. Se ele é o primeiro, então aqui é A e B. Se eu vou terminar com x lá fora, então aí eu coloco o intervalo de x aqui, C e D. Lembrando que é sempre o maior menos o menor no intervalo, tá? Pronto, pessoal, duas fórmulas para calcular valores de área e volume para integrais duplas. Ok? Pegaram um macetezinho aí? Sempre, tá, Luiz? Sempre será integral definida. Por que definida? Porque aqui, ó, se você perceber bem, a área definida está aqui em cima, né? Isso aqui é o intervalo da área da base. Então, isso aqui é a mesma coisa, a mesma ideia que a geometria usa. Como é que você calcula volume, por exemplo, né? O volume, para você calcular a geometria, não é a área da base vezes a altura? Então, essa parte aqui, que é justamente ABCD, é a tal da área da base. A altura é o F. Tá? Então, a fórmula na geometria a gente calcula assim. Como é que é calculado o volume? É a área aqui da base, que é o chão, né? Que a gente chama de R, tá, pessoal? Vai aparecer nos livros escrito R. Região de integração, é a área que vai, na verdade, ela traduz esses valores aqui dos intervalos das integrais definidas. Essa parte aqui é o R. Essa aqui é a altura. Então, a área da base é dada por R aqui, né? Esse intervalo. A altura é a função F. Ok? Pegaram aí a ideia? É assim que é feito nos algoritmos de computador que trabalham aí o cálculo, né? Se você pedir para o computador construir uma peça hoje em dia, é assim que ele faz. Não tem as impressoras 3D? A impressora 3D, ela tem um algoritmo lá dentro dela que, se você der para a função, né, que gera um determinado tipo de objeto, ela vai entender que objeto você quer. Para você definir o tamanho, é só você definir aí as margens, né? A região de integração, que é justamente esses valores. O meu corte vai ter quantos centímetros? Vai ter 2 de lateral aqui, 3 lá no fundo. Tá, então você tem que definir qual vai ser aqui os coeficientes no espaço cartesiano, né? Eu quero, sei lá, 2 aqui, tá, então do C até o D tem que ter 2, né? Eu quero 3 de profundidade, 3 lá no fundo, de lateral, então aqui entre o A e o B tem que ter 3, tá? Então, tudo isso daí parte desse princípio aqui, ok? Dessa forma, beleza? Bom, nós vamos calcular, então, medidas com essas fórmulas de integrais duplas.
Tanto faz, pessoal, se eu usar essa ordem ou essa ordem, o resultado dá o mesmo, sempre, tá? Então, tanto faz. Só lembrando que se você inverter a ordem de integração, você tem que inverter a ordem da região de integração também, tá? De acordo com o intervalo. Beleza? Tá. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar para calcular. Mas antes de começar a calcular, nós temos que ver algumas propriedades, né? O que é que eu posso fazer? Então, vamos lá. Propriedades. Propriedades. Bom, as propriedades, nós temos que lembrar de três, tá? Três propriedades. A primeira é o que a gente pode fazer com relação às integrações, né? Digamos que você tem aqui uma integral dupla, né? Vou colocar R, porque o R é a região de integração. O R é a região que contém o intervalo do x e o intervalo do y. Então, vou colocar genericamente aqui R, né? Então, você pode acontecer de dentro da integral dupla, você ter duas funções, né? F de x e y, mais uma segunda função que também é g de x, y. Por que F e por que G? Porque são funções, mas como eu chamei a primeira de F, a segunda eu tenho que colocar outra letra, né? Porque senão você vai achar que é a mesma. Digamos que você tem uma soma de duas funções distintas, como é que você pode calcular a integral dupla? Ó, vou colocar dA, por quê? Porque não está definido qual é a ordem, se é dx, dy, ou se é dy, dx. Então, a única coisa aqui é derivada da área de integração. Então, está aqui, ó. Isso aqui é uma escrita genérica, para mostrar que aqui tem um intervalo, né, da área da base. Aqui é a sequência de integração, se é dx, dy ou dy, dx, né? E aqui dentro é um caso que acontece de duas funções distintas, né? Então, como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver do jeito que está escrito, de uma vez, né? Ou, se eu preferir, eu posso abrir em duas. Eu calculo a integral, né, dupla, na região de integração da f, de x e y, está aqui, né? Feito aí na área, mais a integral dupla na mesma região de integração da g, né? Está aqui, ó, derivando aí na área que eu quero. Então, ou eu faço tudo de uma vez, ou se eu preferir, achar que está difícil de entender isso aqui, eu posso quebrar em duas. O resultado dessa mais o resultado dessa. Tá? Ah, vai cair um minutinho? Mas não tem problema. Na hora que você entrar aí, a gente retorna, tá? Fica tranquilo. Bom, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz respeito à constante. Digamos que eu tenho uma integral dupla, né? E aqui eu tenha uma constante, né? Uma constante qualquer que multiplica a função, né? Aqui. Se eu quiser, eu posso, ao invés de integrar assim, se estiver muito confuso, colocar o C para fora, né? E multiplicar pelo resultado da integral lá dentro. Essas são propriedades do cálculo 1, tá, gente? A mesma coisa que a gente podia fazer no cálculo 1, que era quebrar o exercício em dois, ou colocar fora, né, em evidência a constante, eu posso fazer aqui também a integral dupla. O resultado dá o mesmo, tanto faz fazer assim como assim, né? E o terceiro, que na verdade é um lembrete, é importante, vou colocar como está lá no escrito, no material, né? Importante. Como é que você faz uma integral definida, né? Uma integral definida, pessoal, é quando você tem um intervalo numérico, né? E uma função. Então, no cálculo 1, a gente tinha uma função f de x, né? E ela era assim, a integral definida. Como é que você resolve isso? Você
integra a função f, e o resultado da integral da função f, você troca o x pelo maior número, que é o b, menos troca o número pelo a. Então, na verdade, você pega o resultado da integral, que é um f, né? Troca a variável primeiro por b, e o resultado, você faz a mesma coisa. Pega o resultado da função f, né? Da integral da função f, e troca o x por a. Então, isso aqui é uma integral definida. Tá? Isso é uma integral definida, para quem não lembra. Tá? Então, você integra, resultado da integral, troca o x por b, aqui, menos, pega o resultado da integral e troca o x por a. A subtração dos dois é, portanto, o resultado da integral definida, que é o que vamos utilizar para fazer aí os nossos cálculos nas integrais duplas. E depois eu vou mostrar como é que é a múltipla também, que é a mesma coisa, tá? Ok? Vou colocar finalmente um exemplo para você ver como é que faz, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então, tá aqui, né? Pronto, tá aqui, vou colocar um exemplo de uma integral dupla. Primeiro exemplo. O que vocês vão fazer nos exercícios? Então, tá aqui. Calcule a integral dupla. Então, tá dado ali. Eu vou reescrever ela para ficar bem claro, né? Então, isso aqui é uma integral dupla, né? Vou melhorar a escrita aqui. Uma integral dupla. A função f é 2x y, tá aqui, né? A ordem de integração, primeiro dy, depois dx. Então, tá aí. O intervalo de dentro, que é o intervalo do y, é de 1 a 2. Lembrando que é sempre assim, tá? É o maior em cima e o menor embaixo. E o intervalo em x é entre 0 e 2. Então, tá aqui. Copiei o que estava escrito aqui em cima. Nesse caso, já está imposto para você qual é a ordem que você vai resolver o exercício. Primeiro, você vai fazer dy, que é de dentro. Então, ó, eu vou colocar em colchete aqui, ó. Eu vou começar resolvendo essa daqui, ó. Essa. Eu resolvo essa integral definida. E o resultado aqui desse colchete, eu faço a integral em relação a x. Tá? Então, é assim, ó. Vamos começar aqui embaixo. Vamos resolver o colchete. Mas primeiro, sempre que você for fazendo, você vai copiando a de fora, tá? Ó, a de fora é entre 0 e 2. Agora eu começo a resolver o colchete. Integral de 2xy dy, tá? Lembrando que a variável aqui da integral é o y, esse y aqui, né? E o 2x não é variável, o x aqui ele é também constante. Da mesma maneira da derivada parcial, você só vai resolver a integral para aplicar a regra, né? Para variável, e a variável é y. O 2x não é. Então, o 2x você copia. Por quê? Porque ele está multiplicando a variável. Tá? Copia, né? E ele vai multiplicar o resultado da integral do y. Então, pessoal, a integral de y dy é assim, ó. É a regra do UNAP, né? Lembra como é que era a regra do UNAP? Ó, a regra do UNAP você copia a base do jeito que está escrito e soma 1 no expoente. Ó, P mais 1. Né? É assim que se resolve o UNAP. Né? Então, como é que fica a integral do y aqui? Você soma 1 lá no expoente e vai ficar 2. E o resultado você copia para o denominador, tá, pessoal? Para o denominador. Vou só pegar aqui, pessoal, eu vi meu celular morrendo. E deixa eu ver se ele está morrendo mesmo. Está quase morrendo. Porque, às vezes, acontece de precisar se comunicar, né? Deixa eu colocar só no carregador. Pronto, tá aqui. Está carregando. Então, pessoal,
Resolvi a integral do y. A integral do y, soma 1 no expoente, 1 mais 1 dá 2, e o resultado você copia no denominador. Então, vai ficar assim, ó, sobre 2. Ok? Resolvi a integral. A integral está resolvida, ó. Né? Essa integral que está resolvida. Só que agora eu faço a integral definida. Eu vou calcular o resultado para o intervalo entre 2 e 1. Então, eu coloco aqui, ó, faço uma barra para me organizar, né? Eu quero calcular o intervalo entre 2 e 1. Tá? Escrita é importante, tá, gente? Sem aquela preguiça de escrever. Se você quiser adiantar resultado, você vai acabar se complicando. Então, resolve a integral, resolvi. Agora, eu travo o intervalo entre 2 e 1. Então, vamos resolver. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou simplificar, né? 2 dividido por 2, corta aí, né? Corta um pelo outro. E agora, eu vou trocar tudo que é y por 2. Então, vai ficar x vezes y ao quadrado. Mas o y é 2. Pronto. Ó, troquei esse y por 2. Menos, copio o x vezes o y. Mas o y é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Pronto, pessoal. Agora eu fecho aqui, né? E o resultado dessa integral vai ser dx. Pegaram a ideia? Ó, integrei 2xy, deu 2xy ao quadrado sobre 2. Agora eu vou trocar aqui o y no intervalo. Troco o y por 2, menos a mesma coisa, troco o y por 1. Né? E vou reescrever o resultado. O resultado disso aqui é uma integral entre 0 e 2. Como é que fica? 2 ao quadrado dá 4, então fica 4x. Menos 1 ao quadrado dá 1, então fica x. Né? Isso aqui é dx. Pronto, ó, resolvi aqui, está aqui embaixo. Dá para juntar o 4x menos o x. Isso aqui vai ficar integral entre 0 e 2. Simplificando, fica 3x dx. Né? O que eu fiz aqui? Ó, só subtrair um x do outro, deu 3x. Agora, vamos integrar aqui o 3x. É regra do NAP de novo, né? Então, o 3 é constante, você copia. A integral do x, acrescenta 1 no expoente, fica 2. O resultado que deu lá no expoente, você copia para o denominador. Portanto, isso aqui, eu vou calcular para o intervalo entre 0 e 2. Ok? Escrevi lá na frente, ó. Resolve a integral. E agora vamos substituir o x por 2 e o x por 0. Então, o resultado final vai ficar assim, ó. 3 vezes x. Mas quem é x? O x é 2. Aqui sobre 2, menos. Não precisa, mas eu vou colocar, tá? 3 vezes x. Quem é o x? O x é 0. 0 ao quadrado sobre 2, tá? Quando você perceber que isso aqui vai dar 0, não precisa nem escrever, se você quiser. Eu estou escrevendo porque é didático, mas não é necessário, tá? Isso aqui é igual. Bom, essa segunda parte eu já sei que vai dar 0, né? 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0 vai dar 0. Ali, 2 ao quadrado dá 4. Vezes 3 vai dar 12. Dividido por 2. Portanto, o resultado dessa coisa aqui é 6. Pronto, pessoal. Achei o resultado da integral dupla. Ok? Ó, de novo. Integral dupla. Resolva de dentro. Resolva de dentro entre colchetes. Ó, entre colchetes. Resolvi a de dentro. O resultado que vai dar aqui dentro vai formar a de fora. E aí eu resolvo a integral de fora. Tá aqui, ó. Sempre no intervalo dado. Maior menos o menor. O maior é 2, o menor é 0. Ó. O maior é 2, o menor é 0. Resultado vai dar um resultado numérico, tá? Por enquanto, nós não vamos definir ainda se é área, se é volume, tá? Isso vai ficar para as próximas aulas, mas o cálculo da integral dupla é assim, tá? Vocês vão perceber depois, no final das contas, que vocês estão calculando volume, né? Mas, em todo caso, por enquanto, não. Por enquanto é só algébra.
É só seguir a regra, ok? Pessoal, entenderam a resolução do exemplo 1? Querem perguntar alguma coisa? Importante a manifestação de vocês, porque nós vamos numa crescente. Vocês conseguiram entender o que foi feito no exercício? Sim ou não? Pode perguntar, Jefferson. Para quem está ok, legal, ótimo. Mas quem tem dúvida, pergunte, tá? Pergunta, Jefferson. Pode perguntar, qual é a sua dúvida? Depois do 3x dx, depois daqui, ô Jefferson, é assim, ó. Então eu tinha que resolver essa integral, né? Isso aqui é a regra do U na P, né? Ó, a variável é x, né? É a regra do polinômio. Na integral, quando você tem uma potência, a variável está na base, aqui em cima não tem ninguém, quer dizer que tem 1, né? Aqui tem 1. Então, o que você faz? Você copia a constante 3, e aqui, para resolver o x, você soma 1 no expoente, fica 2. O que der aqui no expoente, você copia para o denominador igual. É a regra do NAP, ó. Função que tem variável na base, expoente numérico, né? Isso é uma integral resolvida por UNAP. Como é que você resolve? Copia a base e soma 1 lá no expoente. O resultado que der lá em cima, você copia para baixo. Então, foi isso que a gente fez, ó. Somei 1 aqui, mais 2. Copiei para o denominador. Depois disso, eu troco o x por 2, ó, troquei o x por 2, menos, copio de novo, trocando o x por 0. Troquei por 0. Fazendo as contas, 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4 é 12, né? 12 dividido por 2. Aqui não, aqui dá 0, né? Pronto, aí simplificando deu 6. Ok? Beleza. Pessoal, eu vou fazer o exemplo 2 para mostrar para vocês que tanto faz a ordem, tá? O exemplo 2 está lá no material de apoio, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo, não consigo, acabou o espaço aqui, vou ter que ir lá para cima, né? Deixa eu puxar aqui, colocar aqui do lado. Inclusive, vou copiar o enunciado do 1, para que vocês vejam que é o mesmo exercício, tá? Ó, esse era o exemplo 1. Vou pegar lá no material de apoio agora, o exemplo 2, tá? Deixa eu copiar. O exemplo de número 2. Então, vamos lá, exemplo 2. Vou colocar aqui. Pronto, ó, percebam. O exemplo 2, que eu vou resolver agora, ele é o mesmo do anterior. Ó. A função f é a mesma, né? Só que a diferença é que está pedindo para mudar a ordem, né? Eu começo por dx, né? Depois dy. Só que se eu alterar a ordem da integração, eu tenho que alterar a ordem aqui da região de integração. Isso aqui chama R, tá? É a região, é o intervalo do chão, é aquela área da base, né? Ela inverte também, ó. O 2,1 era do y. Como o y foi para fora, então o 2,1 tem que ir para fora. O 2,0 era para o x, que era o que estava fora. Como foi para dentro, o 2,0 está aqui. Porque o intervalo de x é entre 0 e 2. E o intervalo de y é entre 1 e 2. Então, foi isso que foi feito. Resolvendo aqui, invertendo, tem que dar o mesmo resultado. Se não der, é porque está errado os cálculos, né? Então, vamos resolver aqui invertido, ó. Vocês vão ver. Eu vou copiar aqui de novo, né? Ó, estou copiando. Opa, deixa eu fazer em preto, que fica mais nítido, né? Integral dupla, né? Intervalo de fora é entre 1 e 2. Intervalo de dentro entre 0 e 2. A função 2xy, tá aqui, né? Só que agora eu vou começar em x e vou terminar em y. Então, como é que resolve isso? Você começa resolvendo a de dentro. Então, vou colocar em colchete aqui, ó. Eu vou resolver essa aqui de dentro, ó. Tá? Aqui, essa de dentro. Ok? Então, vamos lá.
Como é que é a rotina? Você tem que seguir para você não se atrapalhar, tá, gente? Não fica tentando simplificar a escrita, não. Então, eu vou copiar de fora, ó. A de fora é entre 1 e 2. Agora eu abro um colchete e começo a resolver a de dentro. A de dentro, pessoal, você olhando aqui, você tem que integrar em x. Então, é a mesma ideia da derivada parcial. A variável é esse x aqui. O 2y está multiplicando, ele é constante. Então, eu vou copiar, né? Eu vou copiar o 2, vou integrar o x, a integral do x vai ser x ao quadrado sobre 2, porque é a regra do NAP, né? E vou copiar também o y. Ó, só integrei a variável x, pela regra do formulário. O NAP, aqui. Pronto, feita a integral de dentro. Já resolvi essa integral. Está feita. O que eu vou fazer agora é resolver a parte definida. Eu vou aplicar aqui o intervalo entre 0 e 2, né? Então, eu vou trocar tudo que é x por 2. Dá para cortar, inclusive, né? Ó, corta esse com esse, porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes y, menos. Troca o x por 0. 0 ao quadrado vezes y. O resultado disso, você vai copiar aqui, vai fazer em relação a y. Tá? Ó, só copiei a integral de fora. O colchete está aqui dentro. Tá? Agora, resolve o colchete, né? Integral do intervalo 1 e 2. Vai ficar como? 2 ao quadrado, 4. Então, fica 4y. Aqui, ó. Esse 4y aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4y. Menos 0, né, pessoal? Nem vou escrever, ó. Vocês já estão no cálculo superior, já perceberam, ó. Isso aqui dá 0, não precisa nem copiar. Então, a integral é só aqui, ó. Aí, ó. É essa função que eu vou reintegrar agora. 4y dy. Né? Agora, resolvendo a integral disso, o 4 é constante, você copia. A integral do y é y ao quadrado sobre 2, né? Então, está aqui. Eu vou calcular isso para o intervalo entre 1 e 2. Né? Ok? Bom, 4 dividido por 2 dá 2, né? Ó, 4 dividido por 2, dá para simplificar, né? Dá 2. 2. O y você troca por 2, então fica 2 ao quadrado. Menos, agora, você vai trocar, vai ficar 2 vezes o y. O y é 1. Então, é 1 ao quadrado, né? Tá aí bonitinho. Porque o 2 eu cortei lá embaixo, tá? Pronto. Qual é o resultado, então, final? Vai dar o seguinte, isso aqui é igual. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, né? 8 tira 2, 6. Deu o mesmo valor, tá? Então, não se preocupem, porque na hora que você escolher a ordem, quando você for ter que escolher a ordem, que vai acontecer, tá? Aqui o exercício está imposto a ordem. Você tem que fazer x primeiro e depois y. Mas a integral dupla, ela existe para que você monte o exercício, né? Quando você monta o exercício, você escolhe a ordem. E aí vocês vão perceber qual é mais interessante fazer primeiro, né? Mas, por enquanto, vamos fazendo aqui os modelos prontos, né? Eu vou fazer mais um exemplo. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa que ficou em dúvida do exemplo 2, estejam à vontade, tá? Se não, eu já vou passar por 3. É bom que a gente vai resolvendo o exercício, vocês vão acompanhando, e aí, se surgir a dúvida, eu posso esclarecer, né? Tá? Se não, eu vou fazendo. Se você está entendendo, tá ótimo. Ó, é uma integral dupla de novo. Vou até copiar ela para ficar mais nítido aqui, né? É uma integral dupla. Intervalo de fora é 1 e 2. Intervalo de dentro é 0 e 2. A função f é x ao quadrado vezes
seno de y, tá? A ordem, derivada em x primeiro, derivada em y depois, tá? Aí, ó. Então, esse é o exercício, ó. Função f está dada aqui, o intervalo da região de integração está aqui, os 4 valores que formam a área da base, né? E aqui está a ordem de integração, tá? Dx, dy. Então, começa como? Resolvendo primeiro a de dentro. Então, é esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui. Como é que fica a solução? Vamos lá. Isso aqui vai ficar a integral de 1 até 2. Resolvendo essa integral aqui, ó. Ela é em relação a x, né? O x está aqui, ó. X ao cubo, né? X quadrado. O seno de y é constante. Então, como é que fica a integral disso? Vou colocar o colchete, né? Aqui. Vai ficar assim, ó. X ao cubo sobre 3. Né? Ó, regra do 1 na P. Variável na base, expoente numérico. Como é que você resolve? Soma 1 no expoente, fica 3. O resultado que dá no expoente, você copia para o denominador. Aqui. Vezes quem? A constante. A constante aqui é seno de y. Aí, ó. Tá? Isso aqui, pessoal, é a solução dessa integral. Tá? A única coisa que é variável aqui é o x quadrado. Então, está resolvido. Agora, você vai calcular isso dentro do intervalo entre 2 e 0, né? 2 e 0. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Trocar o x por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo, dividido por 3, vezes seno de y, menos. Troca o x por 0. 0 ao cubo sobre 3, vezes seno de y. Fechou aqui, ó. Deixa eu melhorar esse colchete, que está muito grande, né? É assim, ó. Aí. E o resultado disso vai virar uma integral em y. Então, tá aqui, ó. Troquei o x por 2, troquei por 0. Pessoal, quando for 0 aqui, eu estou escrevendo agora, mas não vai precisar nem escrever. Percebeu que isso aqui dá 0? Já pode nem escreva, nem perca tempo escrevendo, tá? Porque 0 ao cubo dá 0. 0 vezes seno dá 0. Então, só sobra a parte da frente, né? Então, como é que fica a solução? Ou o restante da integral? 1 e 2. O que sobrou? 2 ao cubo dá 8, né? Então, sobrou 8 terços vezes seno de y. Aqui, né? E isso aqui é dy. Ó, perceberam aqui, ó? Sobrou 8 terços do seno de y, dy. Beleza? Luiz, quando o 0 ajuda, facilita o caminho aí, né? Você não precisa escrever, só não fica tão comprido o exercício, né? Isso aí. Bom, agora, o y é parâmetro do seno. Então, pessoal, você tem que pegar o formulário das integrais e descobrir qual é a integral do seno. A integral do seno simples é assim, ó. O seno de u, du, a integração dele vai dar um menos cosseno de u. Tá? Isso quando o parâmetro é simples, igual está aqui, ela é imediata. Então, qual é o resultado dessa integral? 8 terços vezes integral do seno dá menos cosseno. Então, eu coloco cosseno de y, mas o negativo eu já levo lá para frente, para não misturar, tá? Pronto. Porque é regra. Pessoal, esse tipo de exercício, o que é mais chato é só a integral, tá? Dependendo do grau de dificuldade da integral, é a dificuldade do exercício. Pronto. Resolvida a integral, vou calcular isso agora no intervalo entre 1 e 2, tá? Bom, eu vou fazer aqui embaixo, né? Isso aqui vai ficar menos 8 terços vezes seno, não, desculpa, cosseno, né? Vezes cosseno de y. Mas quem é y? É 2. Aqui.
menos quem? O menos 8 terços, tá? Por que que tem dois menos? Um menos é para subtrair o maior do menor, né? E o menos, que é o menos do número menos 8 terços, tá? Vezes cosseno de 1, né? Estou trocando o y por 1. Menos com menos dá mais, né? Dá mais. Portanto, isso aqui vai dar menos 8 terços vezes cosseno de 2 mais 8 terços vezes cosseno de 1. Pessoal, esse aqui, portanto, é o resultado final, tá? É a solução da minha integral dupla. Ah, professor, mas tem como calcular o cosseno de 2, o cosseno de 1? Tem. Se você pegar a sua calculadora, dá para fazer. Mas vai dar irracional e não é o nosso objetivo colocar um número arredondado aqui. É só para saber como chega na solução. A solução é essa. Pode deixar assim mesmo, né? No livro, no PDF, tem uma simplificação lá desse resultado, né? O que foi feito lá? Colocou em evidência o menos 8 terços e multiplicou pelo que sobrou. O que é que sobrou? Sobrou cosseno de 2 mais cosseno de 1. Tá? Então, tá aqui, ó. Ou você deixa do jeito que está escrito aqui, ou pode fazer alguma simplificação como essa aqui. Tá? Não é obrigatório, mas eu estou colocando porque no material está assim a resposta, né? Por que que eu coloquei? Ó, coloquei o menos 8 terços para fora, né? E estou multiplicando pelo cosseno de 2, então vai voltar para isso. Como eu tirei 8 terços daqui, e o resultado... mais não, desculpa, coloquei um sinal errado aqui. Que é negativo, tá? Ó, menos. Por quê? Porque se eu tirei menos 8 terços para fora, na hora que eu multiplicar pelo menos cosseno de 1, volta para cá, ó, menos com menos dá mais, e aí volta para o resultado original. Então, está aqui um exercício resolvido, passo a passo, tá? Então, primeira coisa, resolva de dentro, resolvendo a de dentro, sobra a de fora, tá? Sobrando a de fora, você chega aí na última etapa, que é o resultado da integral calculado no intervalo definido na de fora. Beleza? Pessoal, dúvidas sobre esse tipo de exercício até agora? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, porque eu vou colocar um novo modelo. Tá tranquilo para todo mundo aí? Pessoal, não deixem passar desapercebido, porque nós vamos numa crescente. Porque senão chega no final, você não está entendendo nada. Aí eu pergunto assim, estão entendendo? Aí alguém fala assim, não, eu não estou entendendo nada. Aí fica difícil. Por quê? Porque é toda a matéria do mês todo, né? Então, a hora de você esclarecer as suas dúvidas é no momento que ela surge. Então, só tem pouco conteúdo por enquanto. Dúvida por enquanto? Não, né? Nenhuma, né? Então, tá. E silêncio também eu considero como tranquilidade. Explico sim, Luiz. A parte do 8 terços, né? É que assim, na hora que você fez o cálculo aqui, a integral deu menos 8 terços cosseno de y. Ok? Troquei o y por 2, então ficou menos 8 terços cosseno de 2. Menos o resultado agora para 1. Mas é menos 8 terços vezes cosseno de 1. Tranquilo? Tem uma regra de sinal aqui, então a gente fez, né? Chegamos nessa solução aqui. Menos 8 terços vezes cosseno de 2, mais 8 terços vezes cosseno de 1. Está aqui. Né? Bom, o que é que foi feito depois disso? Ao invés de fazer uma soma de dois termos, eu abri aqui um produto de dois termos, né? Eu tirei o que repete nos dois. O que é que repete nos dois? O 8 terços, né? Trouxe ele lá para fora. Agora, tem o sinal, né? Ficou na evidência porque multiplica. Porque ele repete nos dois, né? Tem 8 terços, multiplica cosseno de 2,
e 8/3 que multiplica também cosseno de 1. Então, eu trouxe ele para fora, e ele vai multiplicar o que sobrou de cada uma das parcelas, né? Só que tem o problema do sinal, ó. Eu tirei aqui menos 8/3 para fora. Então, ó, menos 8/3 está fora. Lá dentro sobrou só o cosseno de 2, por isso que só está cosseno de 2 aqui, tá? Só que da outra parcela, que é o cosseno de 1, eu tirei o 8/3, só que eu tenho que acertar o sinal, né? Como lá fora está menos 8/3, aqui tem que ficar negativo. Por quê? Na hora que eu multiplico isso aqui pelo cosseno de 1, tem que voltar para o mesmo resultado do início. Então, menos com menos vai dar mais. Aí garante que os sinais estão iguais, tá? Isso aí é uma lógica matemática para transformar soma em produto. Por quê? Tem muitas situações que é mais fácil resolver a conta de vezes do que a conta de soma, tá? Então, por isso que a gente fez esse artifício aí. É claro que se você parasse aqui em cima, já estava certo, né? Isso aqui é só uma simplificação do resultado, ok? Isso mesmo, tá, filho? Ela que eu multiplico os dois. Entenderam agora a ideia do 8/3? Eu poderia tirar aquilo que repete nos dois. Se tivesse mais coisas que repetissem, eu poderia também colocar lá fora, e aí eu multiplico pelas parcelas do que sobraram, né? Tá? Beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora resolver o exemplo 4, tá? E o exemplo 4, ele é um pouquinho diferente, mas é o mesmo exercício. Ok, né? Agora eu vou pegar aqui o exemplo 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar vou limpar a tela toda, para aproveitar ela melhor. Pronto, agora eu venho para cá e vou jogar o exemplo 4. Pessoal, o exemplo 4, ele é também um exercício de integral dupla. Mas o que acontece com ele? Ele não está completo. Ele tem informações da integral dupla. Ó, ele fala, calcular a integral dupla, e aqui está escrito de forma genérica. Não tem a ordem de integração. Não tem, você não sabe se é dx, dy, ou é dy, dx. Então, o que ele quer que você faça? Que você construa o enunciado para resolver. O intervalo aqui de integração está aqui embaixo, é o R. Então, eu vou escrever de novo para ficar maior, né, mais destacado. O que é que tem no enunciado? Tem a integral, aqui diz que é R. O que é o R? É aquela região da base de integração. São os intervalos, né? E o intervalo do R está descrito aqui, ó. Então, o que tem na sequência? Tem a F. A F está lá, ó, 4xy mais 6x, né? E no final está assim, derivada da área. O que é o dA? O dA é justamente a ordem de integração, que não está definida. Ele representa ou é dx dy, ou é dy dx, né? Agora, esse R, que é a região, é justamente a definição do intervalo. O R diz respeito ao intervalo de x e y, tá o quê? O intervalo de x, o meu x é um número entre 2 e 4. É isso que está escrito aqui, ó. O x é um número entre 2 e 4. X é maior que 2, igual a 2, né? E é menor ou igual a 4. O que quer dizer isso? Que o x está entre 2 e 4. E o y é um número entre 0 e 3, 0 e 1, né? 0 e 1, tá aqui, ó. O meu y está no intervalo entre 0 e 1. É isso que está descrito aqui na região de integração. Cabe a você escolher qual ordem você vai seguir. Se você vai fazer dx, dy ou dy, dx. Ou seja, você vai ter que montar o exercício, tá? Então, a decisão de escolher qual você faz primeiro, ela tem um porquê, né?
Então, você vai usar o seguinte critério. Primeiro, são dois critérios, né? O primeiro critério, pessoal, é olhar para a função e verificar se eu escolher o x ou o y, qual das duas é mais fácil de integrar. Porque dependendo da função, o x ou o y, um é mais fácil do que o outro. Às vezes, um é bem fácil e o outro é bem difícil. Então, a prioridade é escolher o mais fácil. Para que você vai fazer uma coisa complicada se você pode fazer uma integral mais simples, né? Olhando para a expressão aí, o que vocês acham? Qual que é mais fácil? O x ou o y? Dê a opinião de vocês aí. Qual que vocês acham que é mais fácil de resolver? A integral do x primeiro ou a integral do y primeiro? Qual, pessoal? Vamos lá, vamos participar aí. Vocês não estão acompanhando? É o y primeiro, Felipe? Mais alguém acha que é o y, acha que é o x? O x, né? X? Tá. O x ou y, né? Então é assim, pessoal. Nesse exemplo, tem uma soma de dois termos, né? Tanto faz o y quanto o x, eles têm o mesmo grau de dificuldade, tá? Porque se eu escolher o x, eu tenho que a primeira vai ser regra do 1 na P, e a segunda também vai ser regra da 1 na P, né? Só tem que integrar os dois, né? 4xy mais 6x, os dois termos. Se eu escolher o y, o primeiro resolve por 1 na P. Já o segundo é a regra da constante, porque não tem y, né? Então, tanto faz, um ou outro está no mesmo, não seria, não teria muita diferença. Então, o segundo critério que você pode utilizar para resolver a integral primeiro é o intervalo. Pessoal, é mais fácil começar por um intervalo que tenha zero. Tá? Por quê? Porque com zero, você já mata metade do cálculo da primeira parte. Tá? Então, sua chance de errar lá no meio diminui. Porque se você tem um intervalo de números diferentes de zero, como é o do x, você tem que fazer um menos o outro. Então, corre o risco de você errar lá no meio e aí se perde durante o exercício. Né? Fica um pouquinho mais chato, mas dá para fazer também, não tem problema. Agora, quando você tem zero, que nem é o caso do y, você só precisa fazer a troca pelo 1. O do zero eu já falei para vocês, o zero, que nem disse o Felipe, o zero é top, né? O zero você não precisa nem escrever. E aí você deixa para fazer o que tem valor diferente de zero, que é o x, no final, porque aí você tem menos chance de errar, tá? Porque aí já ficou mais limpo o exercício, já eliminou a escrita ficou menor, né? Então, essa é a dica. Primeiro, você olha para a integral. Se uma você achar mais fácil que a outra, escolha pela integral. Agora, se elas são de igual dificuldade, vá pelo zero, que é mais simples. Eu vou resolver pelo y, que tem zero primeiro, porque é mais fácil. Então, eu vou montar o exercício, ó. Integral dupla de f, a f é 4xy mais 6x, aqui, né? Qual é a ordem que eu vou usar? Eu vou fazer primeiro a do y, dy, e depois o resultado eu faço x. Agora eu coloco o intervalo. A de dentro, que a primeira é o y, então é entre 0 e 1. E a de fora é a do x, é entre 2 e 4. Pronto, está montado o exercício. Então, esse enunciado aqui, ele, na verdade, o exercício é o mesmo do anterior. Só que você, antes de começar o exercício, você tem que montar a sequência. No outro, não. Até agora, a gente já tinha a sequência pronta. Agora, eu montei com as informações aí do enunciado. Então, pessoal, vamos resolver, né? Ó, sem roteiro, né? Resolva de dentro primeiro e copia de fora. Então, vou resolver este cara aqui, né? Integral, então vamos lá. Copiando a de fora. Integral entre 2 e 4. Abro o meu colchete e começo. A integral de 4xy em relação a y
é 4x, né? Copio 4x, que não é variável, e integro y. Vai dar y ao quadrado sobre 2. Aí, né? Mais. A integral de 6x é assim, pessoal. Vou até fazer aqui embaixo. Ó. A integral de 6x de y, você não tem variável, né? Ou seja, o 6x é constante. Você pode até trazer para fora da integral, ó, porque ele não é variável, ele é número. E um número na integral a gente copia no resultado, tá? Vezes a solução da integral. A integral, pessoal, é da constante, né? Como é que é a integral da constante? É a primeira regra, aquela primeira que a gente aprende. A integral de uma constante du é igual a constante, você acrescenta a variável no resultado. Isso aqui está no formulário das integrais. Quando não tem ninguém lá, tem um número ou tem uma constante, como é a solução? Você acrescenta a variável referente à derivada. Se ela for du, você acrescenta a variável u. No caso aqui é dy. Então, você acrescenta a variável y. Está aqui, ó. Está calculado aí a integral. Então, a integral de 6x é 6xy. Pegaram? Tá aqui, ó. Né? Então, agora eu vou apagar, né? Isso aqui é só rascunho de integral. Nunca faça na sequência aqui as integrais, tá? Resolução de integral você faz uma folha de rascunho no canto do caderno. Aqui é só o resultado, senão fica poluído o seu exercício. A nossa briga agora não é mais para resolver integral. Não vou ficar corrigindo integral. Eu quero a integral correta, né? Tá aqui a integral correta. Agora, eu calculo isso no intervalo entre 1, no integral entre 1 e 0. Pronto, tá vendo? Resolvi a integral. Eu vou resolver agora para 1 e 0. Vou trocar tudo que é y por 1, né? Mas antes, ó, dá para simplificar, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 2x vezes y. Mas quem é y? Y é 1. 1 ao quadrado, né? Mais 6x vezes y. Mas quem é y? É 1. Aí, ok? Pessoal, essa é a troca por 1. Não precisa fazer para 0, mas eu vou fazer. É serviço de português, né? Desculpa aí se tiver algum descendente, aquela piada de português, né? Eu estou fazendo trabalho sem necessidade aqui, ó. Menos que 2x, na onde tem y, você coloca 0. 0 ao quadrado. Mais 6x vezes o y. O y é 0, né? Pronto. Eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho aqui, né? Porque senão não vai caber. Deixa eu só enquadrar aqui. Pronto. E esse resultado aqui eu vou ter dx, tá? Ó, perceberam? Essa parte aqui não precisava, mas eu escrevi só para mostrar que é o maior menos o menor, que é didático, né? Então, o que sobrou do exercício? Sobrou aí uma integral entre 2 e 4. 2x vezes 1 ao quadrado vai dar 2x, mais 6x vezes 1 vai dar 6x. Aqui. Isso aqui é dx, ó. Então, aqui, ó. 2x vezes 1 ao quadrado dá 2x, 6x vezes 1 dá 6x. E o resultado vai ser dx. Dá para juntar os dois, né? Então, isso aqui fica uma integral entre 2 e 4. 2x mais 6x dá 8x. Né? dx, tá aí. Né? Juntei os dois. Dá para resolver, isso aqui vai ficar 8x ao quadrado sobre 2. Né? E eu vou calcular isso no intervalo entre 2 e 4. De novo, dá para dividir o 8 por 2, vai ficar 4, né? Então, na hora de calcular, eu vou ter 4 vezes x ao quadrado. Mas quem é x? O x é 4. Então, fica 4 ao quadrado sobre 2.
menos o menor agora, que é 2. Então, vai ficar 4 vezes x ao quadrado. X é 2. Então, é 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui, portanto, vai ser igual. 4 ao quadrado do primeiro aqui, ó, é 16, né? 4 vezes... o professor acabou comendo bola numa coisa aqui, pessoal. Não tem 2 embaixo, né? Deixa eu apagar aqui. Eu simplifiquei, né? Ó, é assim, ó. 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica 4 vezes o x. Quem é x? 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o x. Quem é x? O x é 2. 2 ao quadrado. Agora tá certo, tá? O Felipe me avisa, né? Às vezes o professor esquece de propósito, né? Então é assim, vamos ficar lá atentos, assim, ó. Eu dividi 8 por 2 dá 4. Então, 4. Só troquei o x, ok? Então tá lá. Bom, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4, 64. Menos. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Né? Portanto, isso aqui deu 48. Ok, pessoal? Tá aí o exercício montadinho, feito, né? Esse é um novo modelo que a gente colocou. Vão ter alguns modelos diferentes, né? Tá aqui, ó, todo o roteiro dele. Pessoal, dúvidas sobre esse exercício do exemplo 4? Conseguiram fazer aí tranquilamente, entender, né, tranquilamente o exercício? Alguma passagem que não entenderam? Se quiserem dar uma olhada aí, olhem, né, copiem, se quem vai copiar, que eu já vou copiar os 5 aqui para fazer na sequência. Enquanto isso, dê uma apreciada no exercício e olhe se você tem alguma dúvida aí, né? É só decorar o roteiro, é isso mesmo, gente. Resolve a de dentro, o resultado da de dentro, você resolve a de fora. Parece a solução, tá? Tanto é que a proposta da aula de hoje é eu resolver alguns e, na sequência, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Antes de passar para o próximo tópico, porque agora a ideia é vocês treinarem. Tá? E se uma expressão antes de integrar ao quadrado, como assim, Luiz? Uma expressão antes, o termo, se o termo for quadrado, antes de integrar, é assim, o Matheus, é a regra do NAP, né? Se tiver aqui uma integral aonde você reconhece assim, né? Você olha, tem uma variável na base, expoente numérico, 4xy mais 6, mais 6x, você, na verdade, todas aí são de primeiro grau, né? Se você for fazer em y, que é o caso aqui dessa daqui, você tem que integrar, né? Se você for fazer em relação a y primeiro, você tem que fazer o y, vai dar y quadrado sobre 2, que foi o caso nosso aqui, né? Ó, com a y quadrado sobre 2. Se for em relação a x, a mesma coisa. 4x quadrado sobre 2 ficaria. E no outro, 6x quadrado sobre 2, né? Então, tanto esse quanto esse termo, aqui daria 4x quadrado sobre 2 mais 6x quadrado sobre 2. Ok, Luiz? Então, a ideia é que você siga aí o formulário das integrais, tá? Ok? Vou fazer um próximo. Esse próximo já cai numa integral um pouquinho mais... um pouco melhor, eu diria mais gostosa de fazer, tá? Por quê? Porque ela é mais complexa. Então, tá aqui, ó. Exemplo de número 5. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa que eu já continuo. É que bateu um caminhão aqui na minha porta, aqui, está lá no meu portão conversando com meu filho. E à noite, para fazer entrega, 8h30 da noite, não tem nada para receber. Deixa eu só abrir a janela aqui para me ver o que está acontecendo, tá? Só um segundo.
Pronto, voltei, tá? É só um caminhão de entrega de material de construção. Acho que ele veio no endereço errado. Se já tiver pago, ele pode até deixar aí, se ele quiser, mas ele não vai querer deixar. Então, vamos lá. Ele veio aqui para o endereço errado. Pronto, está aqui, né? Vamos fazer o 5 aí. Pessoal, o 5 é a mesma coisa. Ele tem aqui uma integral dupla para resolver, né? Mas não está definido o intervalo, que eu vou começar o exercício. Então, é uma integral dupla. A região de integração eu vou chamar de R. A função é x vezes Euler de x, y, né? E a derivação aqui está em aberto, é a derivação da área, tá? A região de integração ele descreve algebricamente. A região é um x e um y, né? É um intervalo para x e y, tá o quê? O intervalo do x é entre 1 e 2, tá? Ó, o intervalo do x é entre 1 e 2. E o do y é entre 0 e 3. Então, tá aqui, ó. Né? O intervalo do x é entre 1 e 2. O intervalo do y é entre 0 e 3. Bom, pessoal, olhando para a integral, é melhor vocês analisarem a integral primeiro e verificar qual é o melhor começo, né? Felipe, a ideia é que você saiba fazer integral, né? A disciplina é cálculo 2, então, o pré-requisito para poder cursar é o cálculo 1, são as técnicas de integração. E, assim, não vou dar nada de complicado, mas pode acontecer, né? Que é o caso aqui. Isso aqui é uma integral, pessoal, que não é imediata, então já aviso logo, né? Lembrando disso, ela não é nenhuma integral que resolve o formulário das imediatas, nem para x, nem para y. Se você procurar no formulário das imediatas, não é. Porque o que tem no formulário das imediatas sobre Euler é só isso aqui, ó. Euler de U, du. E a integral do Euler de U é o próprio Euler de U. Mas isso aqui só é válido quando o expoente tem apenas uma letra, que é a variável do próprio. Não é o caso aqui, né? Se você escolher o x, tem inclusive um outro termo aqui, que está multiplicando o Euler, né? Se escolher o y, tem lá um acompanhamento no expoente. Então, não é uma integral imediata. Ela se resolve ou por... São 3 técnicas possíveis, né? Só existem 3. Se ela tiver no formulário das imediatas, você já resolve direto por formulário, a primeira técnica. A segunda, quando não está no formulário das imediatas, talvez dê para resolver por substituição, que é uma maneira mais fácil, né? Mas a substituição nem sempre funciona. E se a substituição não funciona, aí a gente parte para a terceira técnica, que é a mais longa, que é a integração por partes. Então, tem 3 maneiras de resolver integral. Eu já adianto para vocês. Se vocês escolherem o x, para trabalhar com o intervalo de x primeiro, para começar integrando, o x aqui, ó, você tem x vezes Euler de xy. Isso aqui, pessoal, vocês resolvem por partes. Lembram do por partes? Chama de u derivas. O que sobra é dv. A solução vai vir da fórmula. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Para escolher o u corretamente, você usa aquela palavra liate como uma cola, né, para saber qual é a função que você vai chamar de u. Porque para poder dar certo a integração por partes, o u tem que ser escolhido corretamente. Se não escolher corretamente, não dá para resolver. Então, pessoal, o x resolve por partes, que é mais difícil. O y não. O y é uma integral por substituição. Então, eu já adianto a vocês, resolvam o y primeiro. Por isso que tem o critério da escolha. Para ficar mais fácil, faço o y primeiro. Então, vamos construir usando o y de referência. Então, a integral dupla, a função x vezes
Euler de x, y, e eu vou começar com y, dy, e vou terminar com x, ok? Pronto. Agora, o intervalo em y eu vou escrever o de dentro, 0 e 3. O intervalo de fora é o x, é o 1 e 2. Tá? Pronto, então eu vou começar resolvendo isso aqui. Ó. Aqui. Né? Bom, eu tenho que achar, para começo do exercício, eu tenho que achar a solução dessa integral. É claro que eu não vou fazer aqui no meio. Por quê? Se eu fizer aqui no meio, no caso eu, você, aluno, né? Você vai ficar com o exercício confuso. Então, eu vou resolver aqui no meio, mas eu vou aprofundar depois, porque eu não quero exercício poluído. A única coisa que me interessa aqui é a solução dessa integral. Então, qual é a integral que eu vou precisar do resultado? É essa daqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. É a integral de x vezes Euler de xy dy. Como é que eu resolvo essa integral? É assim, ó. A variável aí é o y. Então, eu posso já colocar para fora da integral o x. Por quê? Para ele não me atrapalhar na hora de chegar no resultado final, para entender o resultado. Então, eu vou escrever assim, ó. Primeira coisa é usar a propriedade. Já trouxe o x lá para fora para não complicar. Agora, eu vou resolver por substituição. Então, eu vou chamar de u, quem? O expoente, x, y. Por quê? Porque eu quero transformar essa integral na imediata Euler de u. Então, eu chamei de u o x vezes y. O que eu faço? Eu derivo dos dois lados, né? Já que eu vou fazer por substituição, eu derivo o u da 1. Então, ficou du. Du1, du. Do lado direito, eu vou derivar em y. A derivada de y é 1. Sobra o x. O que eu fiz aqui? Eu derivei y. Agora, eu isolo dy. Vai ficar du sobre x é igual a dy. Pronto. Essa jogada aqui é escolher o u, escrever, né? Deriva nos dois lados para que você consiga o dy. Porque você tem que trocar esse dy, né? Porque até esqueci de escrever aqui o que é que eu troquei, né? Deixa eu só colocar aqui, porque senão fica confuso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu descer um pouquinho só aqui, tá? Ó, assim, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó. O que é que eu fiz aqui? Eu, na verdade, eu chamei de u o expoente do Euler, né? Então, na verdade, eu fiz isso aqui, ó. X vezes a integral do Euler de u dy. Ó, chamei de u o expoente do Euler. Felipe, voltando, ó. Eu tenho aqui integral de Euler de xy. Eu vou resolver por substituição. Eu quero transformar essa integral aqui no Euler de u. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo de u o expoente. Quem é u? X vezes y. Beleza. Escrevi aqui do lado. Agora, derivo dos dois lados. A derivada de u dá 1. O que é que eu fiz aqui? Eu derivei u. Então, eu escrevo. Du. Igual. A derivada de x vezes y, a derivada de y é 1. Sobra o x. O que eu fiz aqui? Derivei y. Então, sempre você escreva o que é que você fez. Né? Tá? Aqui, ó. A derivada de u é 1, né? Ó, derivada de u é 1. 1 vezes du. Ó, derivada da letra u dá 1. O que é que eu fiz? Derivei u. Então, você escreve. Du. Aqui, a derivada de y dá 1. Sobrou o x. O que eu fiz aqui? Derivei y. Então, quando você faz derivada, Felipe, na verdade, você tem que escrever do que você fez a derivada. A derivada de u é du. A derivada de y é dy. Então, escrevi. Cheguei nessa expressão aqui. Agora, eu vou isolar o dy. Por quê? Porque eu vou ter que trocar esse dy para virar uma fórmula do formulário. Então, eu volto lá na escrita agora, ó, e faço assim, ó. X vezes a integral
do Euler de U, dy. Quem é dy? dy eu acabei de achar. É du sobre x. Ó, troquei também o dy. Agora eu simplifico. Ó. X dividido por x dá para cortar fora. Sobrou quem? A integral do Euler de U du. Opa, isso aqui está exatamente escrito como no formulário das imediatas. Então, se eu pegar um formulário de integrais, eu vou achar essa daqui. E eu sei a solução dela. A solução dela é o próprio Euler de U. Né? Mas eu não quero em U. Quem é U? O U é Euler de x e y. Está aqui, pessoal. Essa aqui, portanto, é a solução, Euler de x e y é a solução dessa integral aqui que estava lá. Ó. Né? Então, eu volto lá no meu exercício, né? Ó, igual a... Como é que vai ficar a solução? Deixa eu colocar embaixo, né? Ó, isso aqui é igual a integral em 1 e 2. Abre o colchete, né? Como é que é a solução dessa integral aqui que está dentro? Eu acabei de achar. Ela dá Euler de x, y. Aqui, ó, foi encontrada aqui fazendo no rascunho, tá? Você vai apagar, porque não precisa dela, eu só precisava do resultado. Eu só precisava do resultado. Tá aí. Tá aqui, voltei para o exercício limpo, né? Aí, ó. Solução dessa integral tá aqui, feita por substituição. Agora eu vou calcular ela no intervalo entre 0 e 3. Ó. Opa. No intervalo entre 0 e 3. Né? O que eu vou fazer? Vou trocar o y por 3. Então vai ficar Euler de x vezes 3. Menos, agora o menor. Vou trocar o y por 0. Okay, né? Isso aqui fecha dx, né? Fecha dx. Tá? Pronto, ó. Troquei o y por 3, troquei o y por 0. Importante, tá? Porque você não pode cortar isso aqui que vai dar resultado. Então, ó, isso aqui vai ficar a integral de 1 até 2. De quem? De Euler de x ao cubo, de 3x, né? Ó. Vamos colocar aqui, ó. O resultado é o Euler de 3x. Que é esse cara aqui, ó, esse primeiro, né? Só inverter a ordem, tá, pessoal? 3x menos... Então, vamos lá. 0 vezes x dá 0, né? Mas Euler de 0 vale 1, né? Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, Euler elevado a 0 dá 1. Pronto. Achei a solução em y. Ok? Isso. Isso, vai dar 1, é isso mesmo. Já respondi, né? Então, tá lá. Agora, resolvendo a integral, eu tenho duas integrais para resolver, né? O Euler de 3x e o Euler de 1. Então, vamos resolver. O Euler de 3x, pessoal, vai resolver como? O Euler de 3x dx, você resolve por substituição também. Então, ó, isso aqui você troca o 3x por u, né? Igual nós fizemos anteriormente. Então, você escreve, quem é u? O u é 3x, né? Deriva do lado esquerdo, derivada de u, du. Derivada de 3x é 3, derivei x. Agora, você isola o dx. Então, vai ficar du sobre 3 é igual a dx. Está aqui, ó. Né? Volta para a expressão. Integral do Euler de u dx. Mas quem é dx? Dx é du sobre 3. Né? Isso aqui é 1/3, né, pessoal? É constante, traz para fora. 1/3 vezes a integral do Euler de u du. Tá vendo? Ó,
chegamos ao objetivo da substituição. O objetivo da substituição é voltar aqui para uma integral do formulário. E essa integral eu sei como é que fica, né? O resultado dá 1/3 do Euler de U. Ora, isso aqui eu não vou deixar com U. Isso aqui é Euler de 3x sobre 3. Está aqui. Então, eu achei a integral do Euler de 3x. A integral do Euler de 3x é Euler de 3x sobre 3. Pegaram, pessoal? É substituição. Isso vocês já fizeram no cálculo 1, tá? Isso aqui é só um remake aí do cálculo 1. Então, tá aí, ó. Vou apagar aqui, né? Pronto. Menos, quem? Menos a integral do número 1. Pessoal, a integral do número 1 dá a volta e volta para a mesma coisa, né? Agora a integral do número 1. Qual a integral do número 1 de x? É só acrescentar a variável x. Pronto. Né? Isso aqui eu vou calcular para o intervalo entre 2 e 1. Ok? Pronto. Resolvendo, vai ficar Euler de 3x. Então, é 3 vezes 2 sobre 3. Menos x. Quanto vale x? 2. Né? Ó, troquei o 3x por 2 e o x por 2. Aqui. Menos. Agora eu tenho que colocar um parênteses. Por quê? Porque vai ter regra de sinal, né? Então, vai ficar Euler de 3x. 3 vezes 1 sobre 3. Troquei aí o x por 1, né? Menos. Menos quem? Menos esse x aqui. Esse x agora vai valer 1. Então, tá aqui. Aí. Pronto. Né? Troquei tudo que era x. Isso aqui, no final das contas, vai ficar assim, pessoal. Euler, 3 vezes 2 dá 6. Então, fica Euler a sexta sobre 3. Né? Eu já vou fazer um outro Euler, ó. Menos Euler de 3 vezes 1. Então, vai ficar menos Euler. 3 vezes 1 vai dar 3. Ó, 3 sobre 3. Agora os números, né? Menos 2 menos 1 é menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá aqui, pessoal. Não precisa transformar em número irracional, tá? Número irracional não, em decimal, né? Que vai dar uma dízima aí. Ou infinitas casas decimais. Então, tá aí, pessoal, calculado aí a solução numérica. Lembrando que integral dupla, o resultado dá sempre um número. Isso aqui é um número, tá? Se você pegar a calculadora e transformar aí o Euler, que ele vale 2,71 aproximado, isso aqui no cálculo dá um valor numérico só. Tá? Irracional, mas dá. Tá? Mas o roteiro para resolver o exercício é o mesmo. Escolhe aí onde você começa. Eu escolhi começar no Y, depois em X. Então, resolve a integral, porque é a solução da integral. Né? Calcula no intervalo entre 0 e 3. Então, é 3, troca o Y por 3, menos, troca o Y por 0. A solução aqui que der nessa primeira parte vai compor a integral de fora, que é em x. Está aqui, né? Euler de 3x menos 1. Resolve a integral, está aqui resolvido. E aí aplica o intervalo definido, que é entre 2 e 1. Né? Troca o x por 2, menos, troca tudo que é x por 1. E aí você chega na solução. Pessoal, o exercício tem um roteiro, que é só acostumar com ele, tá? O grau de dificuldade para um exercício para o outro não é a integral dupla. Como já disse, acho que foi o Felipe que falou, né? É o grau de dificuldade da integral. Se o exercício tiver uma integral simples para resolver, vai ser simples o resultado. Né? Vai chegar facilmente. Agora, se for uma integral complexa, complicada, aí fica mais difícil de chegar no resultado. Aqui, se você tivesse escolhido começar em X, já ia dar um exercício grande para chuchu. Tá?
Eu teria que resolver por partes e talvez não lembro se dá 2 passagens, talvez 2 passagens, inclusive. Mas, né, até uma dica, né, para você treinar. Tenta resolver em X. Como é que você vai saber se está certo? Se você chegar no resultado final do exercício e der isso aqui. Tem que dar a mesma coisa. Ok? Pessoal, eu vou fechar a tela aqui da lousa, tá? Parei aí a apresentação da lousa, voltou para mim. Eu vou alternar agora para a apostila, porque na apostila, né, no PDF, tem lá exercícios propostos. Então, eu vou colocar aqui na tela o material de apoio, né? Deixa eu abrir aqui, compartilhar, pronto, está compartilhado. Esse assunto está aqui na página 73, como estou mostrando, né? Então, está aqui, né, definidas as formas. Tem um erro aqui, pessoal, somente aqui na hora de marcar os intervalos. Então, considere o vídeo da minha aula. Isso aqui é um erro de digitação. O professor que fez essa apostila, ele se confundiu e trocou o intervalo CD e AB, tá? Na hora de escrever aqui, tá? Escreveu de um jeito aqui, escreveu de outro aqui. Mas está certo aquele jeito que eu mostrei para vocês deduzirem, tá? Aqui tem os exemplos que eu fiz, já resolvidos também, né? Tá aqui bonitinho, mas está de forma mais simplificada, né? Depois, o próximo assunto serão as integrais duplas sobre regiões genéricas. O que quer dizer isso? Lembra que no primeiro desenho que eu fiz, ó, que é esse aqui, lá no começo da aula, os intervalos do chão, ó, o chão, né, que é a base do desenho, ele é reto, né? Ele dá uma forma geométrica retangular aqui embaixo, né? Então, ele dá os cortes retos nas laterais, né? Então, a área da base aqui, que é a área do chão, ela é reta, os cortes são retos. E por que o corte é reto? Porque eu estou usando o intervalo aqui do x e do y numérico. Então, se eu for fatiar aqui esse objeto para sair a peça, a lateral do objeto, ela é reta, é uma parede reta, como se fosse um prédio, né? Uma caixa, né? Tá? Por quê? Porque o intervalo do x e do y é numérico. Como é que eu consigo construir um objeto com uma forma curva dos lados? Ó, esse é o chão, né? Ó, não é o chão? O eixo do x e o eixo do y. O eixo do x, ele é numérico, tá? Então, na hora de fazer o corte, vai dar as laterais retas. Só que o eixo do y, ele não é numérico. No eixo do y eu tenho curvas, são funções. Ó, uma função f aqui em cima, uma função f aqui embaixo. Então, quando eu utilizo o intervalo do x, por exemplo, numérico, e o intervalo do y, curvas, quer dizer que aquelas paredes, né, essas paredes laterais aqui desse objeto, elas vão dar uma forma curva, né? Será uma forma de um formato de curvatura, tá? Eu posso fazer isso aqui, curvas para o intervalo do y, ou também eu posso fazer assim, ó, como nesse desenho aqui, as curvas estão no intervalo do x. Tá? É assim que você consegue as paredes curvas. Então, ela pode ter a forma de uma parte de uma parábola, ela pode ter uma curva como se fosse uma parte de uma função do seno, né? Um pedaço do intervalo de uma função seno, uma senoide. Ela pode assumir outros formatos que não reto, né? Reto. Ok? Mas isso aqui, pessoal, eu só vou trabalhar na próxima aula, tá? Então, vai ser a continuação da próxima aula. Quando eu tenho uma base que não é reta em todos digamos assim, em todos os dois intervalos, né? Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula. O que eu quero que vocês façam agora, né? Até a semana que vem? Que vocês treinem os exercícios que vocês aprenderam. Aqui na página 83, tem uma lista de exercícios propostos. O primeiro, ele é parecido com os 3 primeiros exemplos, ó. É para você calcular. Todos eles têm que dar um número, tá? Tá aqui, ó.
vai até a letra F, na página 84. Já dá para você fazer. O exercício 2 também dá para fazer, porque ele é conforme o exemplo número 4 e número 5. O exercício 3 também dá para fazer. Agora, o exercício 4 em diante já é o assunto da próxima aula, tá? Então, tente fazer para treino, porque até agora você está vendo eu fazer, e ver fazer é uma coisa. Fazer é outra completamente diferente, tá? Você só vai saber se você está entendendo mesmo a matéria colocando a mão na massa. Então, tente fazer os exercícios, que na próxima aula a gente continua aí, colocando aí as áreas da base curvas, ok? Ah, né? Tem mais essa ainda, né, Rafael? Bem lembrado. Semana que vem a gente tem Semana da Engenharia. Então, vai ficar para outra semana. Semana que vem não haverá aula. No horário da aula haverá palestras sobre a engenharia. Ok? Pois não, Luiz Fernando, pode perguntar. O que é que você... deixa eu até dar um recado antes. Pessoal, é assim, a aula terminou, tá? Eu vou parar aqui o conteúdo, por quê? Porque senão eu fico jogando um monte de conteúdo sem vocês terem gravado o anterior, e aí você vai ter um monte de informação que você não vai lembrar nada daqui a 15 dias. Então, tente fazer os exercícios do que você viu hoje. Eu só vou continuar o conteúdo depois, tá? Então, a aula terminou. Aqueles que estão ok aí, ó, que já estão certinho, que entenderam, que não tem nenhuma dúvida, estão dispensados, tá? Podem sair aqui tranquilamente. Para esses, tenham uma boa semana, um bom descanso, tá? A aula está sendo gravada, vai ficar a gravação. Um bom descanso e uma boa semana. Agora, quem tem dúvida de alguma coisa, queira conversar, ou que seja referente a qualquer situação, eu ainda